peço, por gentileza, para que desativem os microfones para a gente dar início, por favor. Bom, além do pré-lançamento dos produtos da FKG, hoje, com certeza, é uma noite de muitos reencontros. Depois de um longo tempo sem congresso presencial, sem dúvida, essa está sendo uma ótima oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, então. Senhoras e senhores, parceiros e equipe, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Leila Diniz, responsável pela linha de endodontia da Labor Dental, que é importadora exclusiva dos produtos da FKG, uma empresa sinônimo de qualidade. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer, mais uma vez, que eu nunca vi uma sala online com tantas pessoas queridas e importantes para a endodontia. Hoje iniciamos um novo ciclo, e eu digo isso pois há mais de 20 anos a FKG criou o sistema RACE, conhecido por todos, que evoluiu agora para o sistema RACE Evo. Essa evolução será apresentada pelo professor Dr. Kleber Carvalho, que sempre esteve ao nosso lado, compartilhando conosco seus conhecimentos na endodontia. E também, através da apresentação do nosso consultor e mestrando Heitor Serapicos, vamos conhecer a linha ARMotion, o nosso novo movimento reciprocante redefinido. Ao final de cada apresentação, vamos responder as perguntas do chat, por isso, conto com a participação de todos. As novidades são excelentes, mas tenho certeza que a noite não seria tão especial se não tivesse a presença de todos vocês. Vamos dar início com a apresentação do sistema ARMotion. Heitor Serapicos, a sala é sua e, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado, Leila. Vocês me ouvem bem também? Sim, estamos te ouvindo. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Eu vou colocar a apresentação para vocês. Está aparecendo. Já está aparecendo? Está Então, sim. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Leila. E eu quero começar agradecendo a todos pela presença nesse evento, que é muito importante para nós. É uma oportunidade incrível e uma responsabilidade enorme poder vir contar um pouco mais para vocês, que são pessoas tão importantes da odontologia, principalmente no meio da endodontia, sobre uma das novidades da FKG, que é o primeiro sistema reciprocante produzido pela empresa, que é o sistema ARMotion. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Serapicos, eu sou cirurgião dentista, graduado pela USP de São Paulo. Atualmente, eu sou mestrando em Ciência e Tecnologia aplicadas à odontologia pela Unesp de São José dos Campos e sou consultor técnico das áreas de produtos clínicos e de endodontia da Labor Dental. E a partir de agora eu vou apresentar para vocês os destaques e os diferenciais que fazem do sistema ARMotion uma redefinição do movimento reciprocante com tecnologias exclusivas e inovadoras para os instrumentos endodônticos que compõem esse sistema. O ARMotion, como eu já falei anteriormente, é o primeiro sistema que envolve o movimento reciprocante desenvolvido pela FKG, que traz uma solução completa com instrumentos exclusivos para essa linha, tanto para uso na etapa de glide path, como para o preparo radicular, possibilitando a escolha entre diferentes abordagens, de acordo com a técnica de performance do profissional, limitações e variações anatômicas. O movimento reciprocante é altamente difundido dentro da endodontia e oferece mais uma opção de escolha do cirurgião dentista para combinar com uma abordagem que ele considere mais adequada à sua necessidade ou até mesmo à sua preferência de uso. Entre os instrumentos rotatórios e reciprocantes, a gente tem como
algumas diferenças de uma forma geral, o propósito e o tipo de movimento, com cinemáticas diferentes, cada uma delas com suas vantagens, suas limitações e, consequentemente, formas diferentes de apresentação e de utilização de cada um. Uma das vantagens do movimento reciprocante na prática endodôntica é a possibilidade de utilização de um único instrumento para fazer o preparo do canal radicular, que acaba por reduzir o arsenal do profissional durante o procedimento endodôntico, e a diminuição também de processos durante o tratamento, de tempo de trabalho também. Na contramão dessa vantagem, é relevante também a gente ressaltar que os instrumentos dedicados ao movimento reciprocante normalmente possuem um perfil de formato um pouco mais robusto em comparação com algumas possibilidades de instrumentos que a gente tem para o movimento rotatório. Mas no caso eu falo normalmente de uma forma proposital, porque a FKG apresenta o sistema ARMotion no mercado não somente após a consolidação do movimento reciprocante na terapia endodôntica, mas por tornar possível oferecer uma gama de instrumentos de menor perfil de formato, diferente dos demais instrumentos reciprocantes que a gente tem presentes no mercado. E como a empresa está sempre em busca de propor sistemas com soluções para abordagens minimamente invasivas, a FKG apresenta o sistema ARMotion, composto por instrumentos de menor conicidade para diferentes abordagens e atrelados a um exclusivo tratamento térmico que torna esses instrumentos capazes de cumprir a sua função com aumento de performance e trazendo uma maior segurança no uso e um maior respeito também pela anatomia natural do canal radicular. O sistema ARMotion, ele é basicamente composto por 5 instrumentos. Todos eles são feitos em liga metálica de níquel titânio com tratamento térmico na sua parte ativa, que desencadeia a transição das fases entre hematencítica e austenítica de acordo com a temperatura. O sistema ele apresenta instrumentos com diferentes calibres para etapas e para indicações que vão seguir a necessidade de utilização de acordo com cada caso. No caso, o primeiro instrumento é o ARMotion Glider, que apresenta calibre 15 e conicidade 0,3 ou 3%. Esse é o instrumento específico para abordagem de glide path. Esse instrumento vai ter a função de pré-modelar o canal, melhorar o acesso do instrumento de preparo posterior, que tem maiores calibre e conicidade, e dessa forma diminuir tanto o estresse quanto também o esforço aplicados a esse instrumento de preparo. O ARMotion Glider, ele apresenta tanto um calibre quanto a conicidade bastante baixas, para que ele possa cumprir a sua função de uma forma otimizada e também com uma alta flexibilidade. Esse é o único sistema, esse é o único instrumento que apresenta uma variação de conicidade dentro do sistema ARMotion. Ele mantém a conicidade 0,3 desde a sua ponta até 9 milímetros acima dela, e a partir dali, o instrumento passa a ter uma conicidade 0,6. Por se tratar de uma área normalmente com uma menos crítica quanto a curvaturas, por exemplo, essa mudança de conicidade nessa porção em específico vai ajudar com que seja feito um leve preparo no terço cervical do conduto também para melhorar a performance do instrumento de preparo que vai ser utilizado após. Esse é um instrumento para uso exclusivo na etapa de glide path, utilizando o movimento reciprocante, assim como todos os outros instrumentos do sistema. O segundo instrumento da gama do sistema ARMotion é o de calibre 25, com conicidade 0,6 ou 6%, que é denominado ARMotion 25. E que se junta ao instrumento ARMotion 30, ambos com a indicação de utilização para a grande maioria dos casos por conta do perfil reduzido dos dois instrumentos. No caso do ARMotion 30, calibre 30 e conicidade 0,4, é um instrumento bastante diferenciado, inclusive sendo o único instrumento reciprocante com esse perfil 3004 desenvolvido e apresentado dentre os sistemas existentes no mercado. Nós temos também o instrumento ARMotion 40, calibre 40 e conicidade 0,4 também, que vai ser indicado para utilização em casos de canais radiculares que apresentem um diâmetro mediano. E, por fim, completando o sistema, nós temos o instrumento ARMotion 50,
que apresenta calibre 50 e conicidade também 0,4 ou 4%, que vai ser indicado para os casos de condutos com maior amplitude. Bom, sendo assim, o sistema ARMotion ele oferece uma solução completa com instrumentos adequados tanto para fases de glide path e também para o preparo, né, propriamente dito, sendo abrangente com um perfil de instrumento, dependendo da necessidade de escolha frente a instrumento, frente a diferentes diâmetros e de variações anatômicas que podem estar presentes em cada caso que se apresente para a gente. Dessa forma, a gente tem 4 abordagens diferentes, a escolha do profissional, para que ele possa enquadrar dentro da sua prática, dentro da filosofia de abordagem e dentro da sua necessidade. E o grande diferencial, né? Todos esses instrumentos possuem conicidades reduzidas, quando a gente compara com instrumentos de calibres semelhantes e também de indicações similares nos outros sistemas reciprocantes do mercado. Além também de trazer a vantagem da abordagem menos invasiva e da diminuição de desgaste de tecido de forma que às vezes acaba sendo desnecessária e a gente tem uma melhora na performance do instrumento por apresentarem esses perfis menores. E para que a gente possa conhecer mais a fundo o que envolve toda a tecnologia, a inovação e o diferencial desse sistema, eu vou apresentar o ARMotion, algumas características, né, do ARMotion, abordando um pouquinho mais essas que são bastante importantes para a característica do sistema. Primeiramente, eu vou falar sobre a flexibilidade. O ARMotion possui um tratamento térmico de superfície na parte ativa, como eu já falei, é um tratamento térmico exclusivo e patenteado pela SKG e é responsável por fazer o auxílio na transição das fases martensítica e austenítica da liga de níquel-titânio. Esse auxílio vai ser feito com a influência da temperatura. A partir do momento que esse instrumento for submetido a uma temperatura compreendida entre 32 e 35 graus Celsius, ou seja, logo abaixo da temperatura corporal, é acionada essa transição entre as fases, que vai garantir uma maior flexibilidade para esse instrumento. Esse aumento na flexibilidade chega a ser de 3,3 vezes maior comparado a um instrumento reciprocante feito em uma liga de níquel-titânio padrão. A partir desse aumento, na flexibilidade, a gente torna possível utilizar esses instrumentos para uma maior variedade de anatomias radiculares. Todos os dados que eu vou apresentar aqui para vocês são dados fornecidos a partir de resultados de estudos laboratoriais feitos internamente pela SKG com instrumentos reciprocantes concorrentes equivalentes. Esse tratamento térmico, ele também garante aos instrumentos do sistema ARMotion uma alta resistência à fadiga cíclica. Os instrumentos chegam a superar em até 3,6 vezes a resistência à fadiga cíclica frente também aos demais reciprocantes com liga de níquel-titânio padrão. Então, aqui a gente tem como resultado uma redução no risco de fratura desse instrumento frente a mesmos desafios durante o uso, o que vai garantir um maior conforto de trabalho e um aumento também na segurança do seu uso, tanto para o profissional como também para o paciente. Todos os instrumentos do sistema ARMotion, eles possuem uma secção transversal também diferenciada das demais que a gente está acostumado a ver nos outros sistemas reciprocantes. Com uma secção transversal triangular modificada, um desenho arredondado também nas faces livres para melhorar o escoamento de debris e arestas de corte afiadas, os instrumentos possuem uma alta eficiência de corte com diminuição do tempo de progressão e também de uso do instrumento durante a etapa de preparo radicular. Isso vem auxiliado, no caso, pela presença também de uma ponta exclusiva arredondada que guia o instrumento respeitando a anatomia natural do canal radicular e diminuindo os riscos de perfuração e de desvio durante o percurso desse instrumento no conduto. Além disso, essa ponta
tem algumas arestas de corte que fazem a transição da parte nativa para a superfície de corte principal do instrumento, que vai acabar servindo como um guia também para que se tenha um preparo mais progressivo, mais suave e otimizado, conforme o instrumento avança ao longo do canal. Lembrando que aqui também que a gente conta, né, com a grande qualidade de usinagem e precisão metalúrgica que a FKG sempre emprega nos seus instrumentos. E combinada a alta eficiência de corte, a distribuição dos eixos nas superfícies de corte ao longo da parte ativa dos instrumentos tem uma leve alternância de posição, uma leve modificação na posição. E isso faz com que o ArMotion apresente também, durante o seu uso, um menor efeito de rosqueamento dentro do canal radicular. Essa redução chega a ser de até 42%, quando comparado a instrumentos reciprocantes em ligas NIT padrão. E esse menor efeito de rosqueamento permite que o profissional tenha uma progressão do instrumento mais suave, mais controlada, atrelada também a esse maior controle, né, de progressão. Também vem a segurança na utilização para o profissional e para o paciente. Por conta do design exclusivo dessa secção transversal dos instrumentos, a gente tem também como resultado um núcleo reduzido presente dentro do canal radicular durante a utilização desses instrumentos. Então, junto com a alta eficiência de corte, isso vai fazer com que a gente tenha uma diminuição de até 40% na tensão dessa lima sobre a dentina do conduto durante o uso. E dessa forma, os instrumentos ArMotion acabam por sofrer um menor índice de força sobre a sua superfície, tendo como resultado também, né, em forças menores de atrito sendo aplicadas no tecido dentinário lateral nas paredes do canal, o que também reduz o risco de produção de microfraturas e outros acidentes nessa estrutura durante a abordagem. E para finalizar essa parte das características principais, juntando características que eu já citei, já apresentei anteriormente, como o maior controle na progressão desse instrumento, a alta eficiência de corte, a flexibilidade aumentada, a gente tem como resultado também uma alta capacidade de centragem do canal, ou seja, um menor risco de um instrumento acabar por causar um desgaste compensatório ou não nessa dentina remanescente lateral ao centro do canal radicular. Dessa forma, a gente chega a ter uma redução de até 60% no transporte desse centro do conduto durante o preparo, quando a gente compara com os instrumentos reciprocantes convencionais com liga NIT padrão. O que representa também um ponto bastante importante quando a gente pensa na questão de respeito à anatomia radicular e também da preservação de dentina. E por eles terem perfis menores, devido a essa redução da conicidade, os instrumentos do sistema ArMotion têm uma abordagem minimamente invasiva comparados a essas limas concorrentes equivalentes que têm indicações similares. Essa redução de perfil ela vai permitir que a centragem do canal seja mantida num grau mais elevado, reduzindo o impacto de desgaste em áreas que podem não estar infectadas e acabar causando esse desgaste de uma forma desnecessária. Tanto que nessa imagem que a gente vê no slide, é uma imagem gráfica, né, simbólica, numa comparação entre o preparo realizado com o instrumento ArMotion 30, na comparação com essas limas equivalentes de outros sistemas. Bom, então a gente tem alguns destaques para resumir e deixar de uma forma reiterada, de forma mais dinâmica, né, frente a essas todas as características que eu apresentei para vocês nesses últimos slides. Os instrumentos ArMotion, eles possuem uma alta flexibilidade, um melhor controle na progressão do instrumento durante o uso, devido à presença do tratamento térmico, combinado com a redução da conicidade e também a dinâmica do trabalho da ponte nativa e a alta eficiência de corte. Isso que também vai garantir uma alta resistência à fadiga cíclica, aos esforços que esse instrumento
vai sofrer durante o seu uso. Isso traz uma maior segurança para o profissional e para o paciente. O design e o tratamento térmico exclusivos, eles vão aumentar o controle desse instrumento durante o uso para uma progressão mais suave e de menor risco também. São instrumentos que têm núcleos compactos, com conicidades reduzidas para uma abordagem minimamente invasiva, que vai resultar num desgaste mais adequado da região de interesse, com menos transporte de centragem e respeitando a anatomia natural do canal. É um sistema bastante simples e, ao mesmo tempo, completo, que possibilita fazer a etapa de preparo do conduto de uma forma bastante eficiente, com um instrumento exclusivo de glide path, utilizando o movimento reciprocante e limas únicas de preparo, com uma gama que possibilita a personalização na abordagem de escolha do profissional ou de acordo com a necessidade frente à apresentação de casos. Todos os instrumentos ARMotion, eles possuem um único anel de identificação de calibre, presente na haste, numa posição estratégica para permanecer sempre visível, mesmo quando ele estiver posicionado, encaixado já no motor endodôntico. E isso já acontece nos demais instrumentos da FKG, mesmo de outros sistemas que já foram desenvolvidos. Como esse sistema ele apresenta uma padronização de conicidade nos instrumentos, como, por exemplo, a gente não tem um instrumento de calibre 30 com uma conicidade diferente da 0,4. Então, o anel de identificação é único e respectivo somente ao calibre desse instrumento. Além disso, ele também conta com as marcações de profundidade na parte intermediária, delimitando de 22 a 19 milímetros, para facilitar também a visualização de profundidade e de progressão do instrumento durante o uso. Todos eles serão disponibilizados nos tamanhos de 21 e 25 milímetros. E agora, falando sobre o protocolo de uso, eu vou esquematizar nesse slide um passo a passo da utilização desse sistema no tratamento endodôntico de acordo com as indicações da FKG. Então, depois dos procedimentos envolvendo diagnóstico, documentação, abordagem inicial, né, como radiografia, realização de cirurgia de acesso, exploração dos condutos com instrumentação manual, determinação do comprimento de trabalho, já vai ser indicada a etapa do glide path, que deve ser realizada a partir do momento em que foi feita a utilização de uma lima manual de calibre mínimo 10 até a região do comprimento de trabalho. O instrumento ARMotion Glider, calibre 15, conicidade 0,3, ele deve alcançar o comprimento de trabalho determinado e, a partir daí, avançar para o preparo radicular propriamente dito, sendo necessário o enquadramento do caso, combinando a dimensão inicial do conduto com o instrumento a ser escolhido. Então, para os canais que a gente chamaria de regulares, a gente pode utilizar tanto o instrumento ARMotion 25 quanto o ARMotion 30. Essa escolha fica totalmente a critério do profissional, frente à sua forma de trabalho, sua filosofia de trabalho, dentro da complexidade do caso também. Com o instrumento ARMotion 25, a gente garante um leve preparo no terço cervical com maiores dimensões, quando a gente compara, no caso, com o instrumento ARMotion 30, que a gente faz um aumento apical e um desgaste um pouco mais conservador em terço médio e terço cervical. Para canais de perfil médio, com um volume um pouco maior já inicialmente, a gente tem a disponibilidade de utilização do instrumento ARMotion 40, calibre 40, conicidade 0,4. E, por fim, para casos em que o canal já se apresenta inicialmente mais amplo, vai ser indicado o uso do ARMotion 50, com conicidade também 0,4. Lembrando que todos esses instrumentos eles são utilizados de forma única, são instrumentos únicos de preparo, devem ser utilizados até o alcance do comprimento de trabalho determinado, assim como já se é feito e determinado em outros sistemas reciprocantes.
Depois da instrumentação, as etapas de limpeza e obturação podem ser seguidas normalmente. A proposta desses calibres regulares nos instrumentos de preparo vem no encontro de facilitar a utilização do cone único na etapa de obturação, além de também dar uma maior adaptabilidade por manter a conicidade regular e constante ao longo de todo o instrumento, que facilita a utilização de cones de gutta-percha genéricos, que podem ficar à escolha do profissional, sem necessidade de um cone específico atrelado a esse sistema. E uma coisa que eu acho importante reforçar é a grande vantagem frente aos perfis desses instrumentos serem reduzidos, que é essa abordagem resultante final menor. A gente vai ter um desgaste mais conservador, com redução de impacto em tecido que pode não estar infectado. E esse é o tipo de abordagem que a FKG sempre prioriza nas suas propostas e que tem como um ponto determinante para a apresentação de um sistema ao mercado, seja ele um sistema rotatório ou um sistema reciprocante. E aqui eu vou apresentar para vocês 2 vídeos que foram cedidos pelo professor Kleber, só para a gente ver um pouquinho do funcionamento, né, desses instrumentos. Para chamar a atenção aqui no caso da Armotion Glider, é um instrumento bastante flexível e que faz essa exploração, essa pré-modelagem de uma forma bastante fácil e bastante facilitada, chegando no ponto de comprimento de trabalho de forma bastante rápida e também guiando bem o instrumento seguinte de preparo, aqui no caso o Armotion 30, que é o 3004, que também tem uma progressão bastante fácil, sem tantos atritos. A gente percebe essa redução de estresse e de tensão sobre as paredes laterais. E aqui para a gente mostrar no final com relação à adaptabilidade do cone de gutta-percha. A gente tem até a etapa de irrigação feita com a XP do Finisher também. O Dr. Kleber fez o trabalho completo nesse dentinho, mas só para a gente ver aqui no finalzinho a adaptação do cone de gutta-percha 3004. E aqui nesse segundo vídeo, para a gente ver nesse bloquinho de acrílico, essa progressão dos instrumentos de uma outra forma também. Então, o instrumento Armotion Glider, ele fazendo um trabalho bem facilitado, chegando no comprimento de trabalho também num tempo bastante curto, sem nenhum tipo de problema e travamento. E a forma como o instrumento Armotion 30 vai fazer todo esse desgaste, mesmo tendo um instrumento anterior com o perfil 1503, no caso, sendo utilizado anterior a ele. Então, essa progressão que o instrumento vai fazendo, a gente consegue perceber no desgaste, né, dessa resina do bloco, como esse desgaste vai sendo feito de uma forma bastante delicada e bem gradual, que é aquela questão do poder de corte, da precisão também da usinagem desse instrumento com relação à ponta e à superfície de corte principal desse instrumento. Bom, e para a gente quase finalizar aqui, algumas considerações finais, alguns pontos importantes para a gente destacar dessa apresentação sobre esse sistema. O tratamento térmico dos instrumentos Armotion, que vão auxiliar naquela transição das fases magnesítica e austenítica da liga de níquel-titânio, a partir da temperatura. Então, logo abaixo da temperatura corporal, entre 32 e 35 graus Celsius, a gente já tem essa transição de fase facilitada. Os instrumentos Armotion, eles podem ser utilizados em qualquer motor endodôntico que disponibilize o movimento reciprocante, obviamente, mas não é necessária nenhuma programação específica para sua utilização. O Armotion, ele vai poder ser utilizado em qualquer programação reciprocante pré-definida, mesmo que seja de algum outro sistema concorrente. A gente não tem necessidade de especificar uma angulação única para que esse movimento, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, sejam realizados. A Lima Armotion Glider, que tem
calibre 15, vai ter essa conicidade 0,3 desde a ponta até 9 milímetros da sua parte ativa acima dela. E a partir dali, na região que vai ser responsável por trabalhar mais em terço médio, terço cervical, um pouquinho mais focado em terço cervical, ela passa a ter uma conicidade 0,6. Esse perfil vai ser ideal para que essa lima possa não só fazer o glide path, mas também um leve preparo cervical, facilitando a utilização do instrumento Motion que for escolhido para fazer o preparo. E as demais limas de preparo, como eu já adiantei um pouquinho, que apresentam essa conicidade constante ao longo de toda a parte ativa, como uma característica importante, pensando na escolha de um cone de gutapercha e, se possível, fazer uma obturação com um cone único e fazer uma obturação adequada. E para finalizar a minha apresentação, eu mostro aqui para vocês o vídeo promocional do sistema AirMotion, um resumo compacto com algumas das principais características em destaque desse sistema. Bom, deixo aqui, já inicialmente, meu muito obrigado a todos pela atenção. A gente vai abrir agora um espacinho para as perguntas, mas quero deixar meu muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e mesmo que tenham alguma pergunta ou vocês precisem de alguma informação, deixo aqui os meus contatos, tem também as redes sociais da Labor Dental para que vocês estejam sempre em contato com a gente. Muito obrigado. Heitor, muito obrigada pela apresentação. Agora a Thaís vai nos ajudar com as perguntas do nosso chat. Boa noite a todos. Boa noite. Heitor, o Evaldo pergunta se é de uso único o instrumento. Evaldo, é uma informação que a gente tem, sim, do fabricante, assim como de uma forma generalizada de todos os sistemas, né? Então, ele é preconizado para ser de uso único. A gente sabe que essa não é, talvez, tanto a nossa realidade como a gente gostaria que fosse, mas ele é preconizado dessa forma, sim, pelo fabricante. A gente não tem informações ainda, como é um produto bastante novo que vai chegar, está chegando agora, bem fresquinho para a gente gente ainda não tem informações com relação, nem informações extraoficiais com relação a isso, a esse poder dele de quanto a gente poderia reutilizar talvez esse instrumento, mas o que a gente pode destacar aqui, principalmente já vendo os outros sistemas que a gente teve da FKG, é que com esse tratamento térmico a gente tem um desempenho ainda melhor, então a gente pode pensar nisso de uma certa forma, com um certo conforto. Muito bem. Endovita pergunta qual o ângulo de corte anti-horário? Então, como eu falei aqui, a gente não tem uma angulação específica, né? Então, a gente tem alguns sistemas que trabalham com 150 ou com 120, não existe e não precisa ser utilizada uma angulação específica. Tanto que se esse sistema for utilizado com uma pré-programação num motor endodôntico de algum outro sistema já existente, ele vai ter a performance dele no mesmo parâmetro, tá? Então, a gente não precisa especificar essas angulações. Ana Paula Santos pergunta sobre qual velocidade e torque os instrumentos devem ser utilizados. Então, aí nesse caso, a gente vai trabalhar com essa angulação, né, em sentido anti-horário e sentido horário, mas a gente pode trabalhar com essas pré-programações também, sem necessidade de fazer uma especificação sobre isso.
Bom, acabaram as perguntas. Deixa eu ver. Então vamos para a nossa segunda parte. Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigada, Heitor, pela sua apresentação. Agora vamos falar do nosso outro sistema que chegou, o RACE Evo, e com certeza todos aqui conhecem o professor que vai falar sobre esse novo sistema. Professor Kleber, por favor, fique à vontade. Ok, boa noite a todos. Deixa eu começar a compartilhar aqui a minha tela. Antes de começar a compartilhar, primeiro, obrigado pela presença de todos. Realmente um grupo impressionante, seleto. E eu tenho aqui uma tarefa simples e difícil ao mesmo tempo. Simples porque eu vou apresentar um instrumento que a maioria, talvez a totalidade, já conheça. Difícil porque quem me conhece deve estar pensando, duvido que o Kleber fale tudo em 30 minutos. Realmente eu sou muito verborrágico, né? Eu fiz um resumo do que eu queria apresentar para vocês. Vamos fazer, de alguma maneira, algo bastante leve, né? Porque é algo que vocês já dominam, né? Mas eu não tenho como falar da evolução do RACE sem fazer um passeio pelo próprio RACE, né? Até o título eu não sabia como fazer, chamei de Vanguarda antes e Evolução hoje. E talvez eu até consiga explicar por que eu chamei de Vanguarda, né? Então vamos lá. O projeto RACE nasceu num período em que muitos desse grupo, aqueles que acompanharem o meu raciocínio não precisam se identificar, mas lá em 92, 93, começamos a receber os primeiros instrumentos de níquel-titânio. Os instrumentos manuais de níquel-titânio foram, de certa forma, uma decepção, né? Quando a gente compara com a eficiência de corte, velocidade de trabalho, mas logo veio a instrumentação rotatória com instrumentos de níquel-titânio, que foi uma surpresa, mas também um susto, porque as fraturas começaram a acontecer. E, principalmente, naquele momento, onde todo mundo ainda estava começando a conhecer esse novo metal, uma das principais causas da fratura e uma das principais causas do afastamento de alguns de nós do mundo maravilhoso do níquel-titânio foi o rosqueamento. Então, o instrumento inicial ele tinha um rosqueamento muito forte que levava a um bloqueio e esse bloqueio à fratura. Então, nesse processo, todo mundo junto, pesquisadores, clínicos e os fabricantes, foram aprendendo a desenvolver ideias diferentes para juntar conforto, eficiência de corte, praticidade, né? Tudo que hoje a gente está vivendo numa realidade completamente diferente, né? E nesse período nasceu o projeto RACE. O RACE, quando veio, ele causou uma certa surpresa, porque já no impacto visual ele era diferente de todos os instrumentos que a gente tinha na época, que lembravam muito uma lima tipo K, né? E RACE é um acrônimo que significa Reamer with Alternating Cutting Edges, ou seja, um alargador com lâminas de corte em posição alternada. Quando a gente olha a parte ativa do RACE, muitos, né, quando viu pela primeira vez, achou realmente diferente, porque ele tem um passo curto, um passo longo, um passo curto, um passo longo, um passo curto, um passo longo. Ora, ele foi desenhado assim. Mas na frente a gente vai ver que esse passo curto é onde nós temos uma lâmina, uma aresta com ângulo helicoidal, e o passo longo é uma parte, um segmento do instrumento onde o ângulo helicoidal tende a zero, não chega a zero, mas tende a zero. E essa alternância, associado à secção transversal, ao próprio níquel-titânio, a diâmetros e conicidades,
nunca é uma característica só, mas uma somatória de características, transformou esse instrumento num instrumento cuja eficiência e praticidade realmente se mostrou muito efetiva. Então, a realidade clínica de usar esse instrumento deu origem a outros instrumentos com o mesmo desenho, né? Uma vez que o leque de opções começou pequeno, de repente ele cresceu. Nasceu um instrumento mais curto e mais cônico, que ganhou o nome de pré-race, né? Que, pelo aspecto, né, e pela proposta, é para fazer um preparo cervical, né? A primeira sequência pronta, ela só veio em 2008. Antes, a FKG não tinha sequência pronta. Eles, inclusive, tinham uma filosofia de não ter sequência pronta, ou seja, nós vamos dar um instrumento para o clínico. O clínico faz com o instrumento o que ele quiser, obedecendo a sua filosofia de trabalho. Mas o mundo gosta da sequência pronta e nasceu o BioRace. BioRace teve uma característica muito interessante, porque o único instrumento da sequência que não ia até o comprimento de trabalho era o primeiro instrumento, um instrumento de preparo cervical. Todos os demais instrumentos tinham como objetivo já alcançar o comprimento de trabalho a partir de um instrumento de glide path, podia ser um instrumento manual. Todos os instrumentos da sequência iam até o comprimento de trabalho. Dessa maneira, eliminou-se com essa ideia a subjetividade do crown down clássico, aquela técnica onde eu entro mais profundamente dentro do canal com instrumentos de menor conicidade. Mas quando nos perguntam quanto entrar mais profundamente dentro do canal com cada instrumento, as respostas ficam um pouco subjetivas. Então, o BioRace eliminou isso, onde todo instrumento ia até o comprimento de trabalho e distribuía a área de contato do instrumento com a parede do canal. Com o desenho RACE, essa distribuição representava uma praticamente ausência do rosqueamento, do tão indesejado rosqueamento. Essa sequência, ela ganhou uma modificação, né, e chamamos de iRace, à medida que a gente o mundo todo, né, uma tendência de preparos mais conservadores, minimizando desgastes excessivos, né, não é a intenção discutir a filosofia desses processos aqui, mas a sequência iRace, que também bebe na mesma fonte, distribuindo a área de contato do instrumento com as paredes do canal, mas com 3 instrumentos, um 25 de conicidade 6, um 25/4, terminando num 30/4. Uma vez que todo mundo se apaixonou pelo níquel titânio, ganhamos confiança em usar, começamos a trabalhar, inclusive, em canais com muita curvatura e, às vezes, curvatura associada ao estreitamento, e nasceram os instrumentos Scout, que esse aqui é o 10 de conicidade 2, é o menor instrumento rotatório de níquel titânio do mercado mundial até o momento. A família Scout, o 10 de conicidade 2, o 15 e o 20 de conicidade 2. E também o ISO 10, 10 de conicidade 2, 10 de conicidade 4, 10 de conicidade 6, para canais estreitos, atrésicos, mas não necessariamente tão curvos, uma vez que a gente tem uma conicidade 6. Por quê? Porque esses instrumentos todos ainda trabalhavam com o níquel titânio convencional, né? O níquel titânio convencional tem inúmeras vantagens, nós trabalhamos há anos com eles, mas 10 anos atrás nós ganhamos evoluções no DNA, né, desse níquel titânio. Os departamentos metalúrgicos das empresas começaram a, entre aspas, brincar com essa liga, oferecendo para a gente uma liga com mais martensita, a N-Wire, depois a R-Phase, depois o Control Memory, que foi subdividido aí no Blue, Gold, a MaxWire, cada uma com uma função, com uma proposta, mas com uma gama, um percentual de martensita maior, que, como o Heitor comentou,
aumenta, sim, a vida do instrumento em relação à fadiga cíclica, né? E era um apelo dos apaixonados pelo instrumento Race em relação à FKG, que ela começasse a fazer o instrumento com uma liga mais martensítica, né? Então, esses instrumentos todos que têm o desenho do Race, eles, então, protegiam o clínico ou minimizavam a ocorrência da fratura por torção. Uma outra causa da fratura, que é a fratura por fadiga, a FKG teve uma ideia no instrumento Race, que é representada pelo disco de pétalas removíveis, que, sinceramente, a ideia é muito boa, mas pouca gente usou isso conforme manda o figurino, né? O despetalar de pétalas em função do grau de complexidade do canal radicular, né? A pergunta feita pelo Evaldo é pontual, né? E a gente quer ouvir uma resposta, todos nós, né, em números, de preferência com, no mínimo, 2 dígitos, né? Mas é realmente difícil estabelecer, porque, no mínimo, independente da liga do instrumento, a gente tem diâmetro, conicidade e grau de curvatura como variáveis para estabelecer o momento de descarte do instrumento, né? E antes do início ou das ofertas de sequências prontas, e até durante a oferta das sequências prontas, a disponibilidade Race sempre foi muito grande. Instrumentos para preparo cervical, instrumentos de conicidade 6 de 10 a 40, de conicidade 4 de 10 a 50, de conicidade 2 de 10 a 60, de maneira que eu, clínico, fico totalmente livre para estabelecer como eu quero trabalhar, com que filosofia eu quero trabalhar, com quais instrumentos, 1, 2, 3 ou 12, dependendo da minha necessidade, né? Em vermelho aqui eu marquei os instrumentos que chamam Scout, tão somente um nome fantasia para o instrumento 10, 15 e 20 de conicidade 2, e em verde a família ISO 10. Essa versatilidade, se por um lado ela é excelente do ponto de vista de liberdade, por outro, toda vez que a gente tem liberdade, a gente precisa saber o que quer fazer. E no mundo todo há uma evidente preferência para facilitar a vida de todo mundo. Isso aqui tão somente é para reforçar esse detalhe, que um instrumento único ou uma sequência pronta, às vezes, dependendo da anatomia, me oferece um grau de dificuldade que nós temos que sair do protocolo e buscar outras sequências, outros instrumentos, diâmetros e conicidades para obedecer sempre a anatomia do canal radicular, né? O Race, ele nos ofereceu desde o início a secção transversal triangular. Nós temos várias secções de instrumentos que oferecem fantásticas características de corte, de flexibilidade, de eficiência, mas não podemos negar que o triângulo passou pelo crivo do tempo, né? E se mostra como uma das secções transversais mais usadas nos instrumentos. Dentre os instrumentos da linha Race, os instrumentos 10, 15 e 20 de conicidade 2 apresentam secção transversal quadrangular. O quadrado ganha um pouquinho do triângulo, né, do triângulo em massa em núcleo metálico, e está presente somente nos instrumentos 10, 15 e 20 de conicidade 2, porque são instrumentos muito, muito delicados, né? Essa secção transversal triangular, ela leva uma vantagem em relação à área da secção transversal. Núcleo metálico de instrumentos de secção transversal são menores. Associados a uma liga de níquel-titânio e com diâmetros e conicidades pequenos, a gente realmente tem um instrumento de altíssima flexibilidade. O triângulo também, ele, por ser um polígono simples, é aquela secção transversal que oferece a maior área de escape. Então, todo mundo aqui, quando ensina, fala para o aluno fazer 1, 2, 3, 4 movimentos de penetração e retirada e remover o instrumento, limpar, irrigar e aspirar. Mas o triângulo, ele realmente leva uma vantagem
quanto ao passeio dos debris entre as lâminas do canal radicular, né? Mas é nesse ponto que o Race se diferenciou 20 anos atrás, e aí por isso que eu falei que foi vanguarda antes, né? À medida que muitos estavam procurando minimizar o rosqueamento, mudando desenhos de secção transversal, mudando diâmetro, conicidade, variando torque, velocidade, a FKG mexeu naquilo que realmente faz um instrumento rosquear mais ou rosquear menos, que é o ângulo da hélice, o ângulo helicoidal. Esse é um parafuso, o parafuso rosca soberba, para madeira, né? Onde você não precisa fazer um furo antes de inserir o parafuso, basta fazer um pique, colocar a ponta do parafuso nesse pique com uma chave de fenda no sentido horário, ele auto-rosqueia. E essa capacidade de auto-rosquear, ela é por conta do ângulo de suas lâminas. E o nosso instrumento, ele possui esse ângulo helicoidal, que é definido como o ângulo formado pelo longo eixo do instrumento em relação à sua lâmina de corte. Ângulo helicoidal. Quanto maior o ângulo helicoidal, maior a tendência de rosqueamento. Quanto menor o ângulo helicoidal, menor a tendência de rosqueamento, né? Os nossos instrumentos mais antigos, e nem tão antigos, né, tem um desenho que lembra muito uma lima tipo K, e esse desenho é altamente rosqueável pela quantidade de lâminas, pela quantidade de arestas, né? Cada lâmina dessa é um ponto de rosqueamento. Então, você imagina entrar dentro de um canal radicular em rotação e sentir esse instrumento sendo sugado para dentro do canal radicular. Daí a necessidade do packing motion, daí a necessidade de mais instrumentos, daí a necessidade de um crown down mais cuidadoso, mas sempre sem escapar do rosqueamento, por conta desse tipo de design da parte ativa do instrumento. Eu fiz um vídeo ilustrativo aqui, pegando um bloquinho de acrílico com um furo, um canal transversal, e usando um instrumento recente, inclusive, um instrumento atual, né, mas com esse desenho, com muitas lâminas, com muitas áreas de rosqueamento. Coloquei aqui um cabo para melhorar a minha empunhadura, e vamos fazer tão somente o giro, né, sem forçar. Chegou um momento que ele não vai mais. Se eu forçar, eu posso provocar a fratura do instrumento. Mas agora vamos tentar tirar o instrumento fazendo uma tração linear. Não sai. Toda vez que o instrumento trava por rosqueamento, ele não sai quando é puxado de forma linear. Precisamos fazer, então, o desrosqueamento, que é o movimento reverso, que a maioria, se não a totalidade dos nossos motores já possui, de forma, inclusive, automática, né? Mas esse vídeo ilustra o rosqueamento associado a esse desenho clássico, né? Quando a gente olha a parte ativa do Race, nós vamos ver que ele tem esses pontos, né, de ângulo helicoidal e um segmento mais um pouco maior, sem o ângulo helicoidal ou com ele quase nulo, né? Eu não vou absolutamente cair na armadilha de falar que ele não rosqueia, mas é um rosqueamento tão sutil que elimina a necessidade, inclusive, de se usar um reverso, né? Nós temos tempo de fazer o movimento de tração do instrumento se, em algum momento, sentir que, por aumento do contato do instrumento nas paredes do canal, ele possa estar sempre rosqueando, né? Exatamente por isso. Por quê? Porque eu tenho uma menor quantidade de áreas rosqueáveis e elas estão distantes uma da outra. Eu tenho pontos rosqueáveis, né? Um distante do outro e num menor número. Isso faz a diferença no trabalho rotatório dentro de um conduto, dentro de um canal. Vamos repetir o mesmo experimento com o mesmo diâmetro e conicidade no instrumento, o cabo para melhorar a empunhadura, e eu vou girar. Então, somente girar, 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 e vamos tentar aumentar a velocidade. Vamos tentar aumentar a velocidade. Eu posso até forçar um pouquinho para o instrumento
penetrar, girando, e eu poderia terminar minha meia hora aqui, continuando a girar esse instrumento. Chega, cansei. Então, vamos tirar esse cabo e vamos tentar remover o instrumento de forma linear, puxando. Opa, ele saiu, mostra que ele teve corte e não rosqueou, corta sem o efeito de rosqueamento. Há mais um detalhe que a gente pode associar quando juntamos características. Vou insistir no ponto, nunca é uma única característica. Uma vez que ele não rosqueia, nós podemos trabalhar com mais velocidade, podemos trabalhar com menos torque. Todo mundo que já trabalhou com race percebe essa característica. Trabalhar com baixo torque sempre é mais seguro. Muitos aqui do grupo, quando trabalhavam com rotatório, aqueles que trabalhavam com pau R, trabalhavam com 150 RPM. Depois a velocidade de 300, 350, parece que ganhou terreno na maioria dos instrumentos até o final dos anos 90, início dos anos 2000. E quando nós recebemos o race, que trabalhava com 600 RPM, muitos se assustaram. E hoje todo mundo trabalha com esse instrumento a 600 ou 800 RPM, né? Mas 600 é a velocidade mais padrão para um instrumento race convencional. Uma outra característica que ainda é uma forma exclusiva da FKG de fazer nos instrumentos, não somente race, mas de toda a sua linha, inclusive da família Expendo, é o tratamento eletroquímico, né? Uma vez que todo o processo de usinagem provoca micro-ranhuras no metal, esse tratamento eletroquímico elimina essas micro-ranhuras, deixando a superfície do instrumento lisa, e isso, em alguns artigos, mostra que aumenta a sua resistência à fadiga cíclica, né? Mas essa resistência à fadiga cíclica, sim, ela se mostrou muito mais evidente na mudança da liga, né, que através do tratamento térmico acrescenta mais martensita, né? Aqui a gente está vendo algumas imagens de instrumentos sem o tratamento térmico, sem o tratamento eletroquímico, quando comparados com a superfície do race. E a partir daí, nós ganhamos sequências prontas. BioRace em 2008, iRace em 2011, o BitRace, que ele teve como grande vantagem desenvolver a Booster Tip, que foi usada e é usada na família no Expendo Shaper, né? Todas essas sequências com o desenho race. Mas esse projeto race, ele acabou de ganhar uma evolução. O instrumento, senhores e senhoras, continua exatamente o mesmo. Daí a minha facilidade, né, em fazer essa apresentação, porque o instrumento não mudou no seu design, né? O Race Evo, ele é o mesmo instrumento Race, mas com um níquel titânio com tratamento térmico. Me desculpem aqui o termo, é que eu peguei uma apresentação em espanhol e fiz a versão, e agora que eu estou vendo que o NITI com tratamento térmico faltou. Mas é essa a evolução que o instrumento Race tem trazido para a gente nesse momento, né? O que ele apresenta? O que o Race Evo nos apresenta? Lâminas de corte alternadas, secção transversal triangular, ponta arredondada e polimento eletroquímico. Isso é exatamente igual ao Race. O que nós temos de novo, né? Nós temos o tratamento térmico, que nos dá uma liga com mais martensita e, consequentemente, mais resistência à fadiga cíclica. E nos permite trabalhar numa velocidade maior e com baixo torque. Vamos trabalhar a 1000 RPMs com um torque de 1,5 Nm, né? A ausência ou o minimizar rosqueamento está associado, como a gente viu, com o desenho da parte ativa. A eficiência de corte e remoção de debris está associada à secção transversal triangular. O pouco estresse sobre a dentina e trabalhar de maneira confortável, né, está associada não somente ao desenho da parte ativa, mas também trabalhar com mais velocidade e baixo torque. E resistência à fadiga e flexibilidade
a liga tratada termicamente e polimento eletroquímico. Muito bem. O RACE Evo oferece uma gama de instrumentos que a família vai começar a aumentar, mas nesse exato momento, ela oferece duas propostas. A proposta de instrumentos com conicidade 4, onde, independente da sequência, vamos começar com uma exploração, e aí o primeiro instrumento da sequência sempre vai ser o instrumento 15 de conicidade 4. Não é necessário, segundo o fabricante, ir além da Lima 10 nessa primeira exploração. Claro que entre nós temos total liberdade para fazer essas modificações. Eu, por exemplo, tomo a liberdade de falar para vocês que eu não faço nada sem preparo cervical, mas isso é muito pessoal, né? Então, eu faço a exploração, preparo cervical, a minha exploração ou glide path manual até uma Lima 10 já seria suficiente para receber o instrumento 15 de conicidade 4, que é o primeiro instrumento da sequência. Depois, o preparo propriamente dito é feito com o instrumento 25 de conicidade 4, terminando com o 30 de conicidade 4, que é a tendência conservadora e que nós estamos vendo nos últimos anos no iRace e no próprio Expendo Shaper. Para aqueles casos onde nós precisamos de um aumento, né, por conta da anatomia, existe um instrumento 40 de conicidade 4 e também o instrumento 50 de conicidade 4. Reparem que o instrumento final, né, sempre, independente do diâmetro, essa é a família de instrumentos de conicidade 4. Tanto terminando no 34, quanto, quando necessário, ir a 40 ou 54, é altamente recomendável nos casos que precisamos do aumento da desinfecção, o uso do Expendo Finisher para a limpeza, ajuda na limpeza mecanizada. E a outra proposta, para aquelas filosofias, para aqueles cuja filosofia preconiza, né, ou contempla a conicidade 6, a sequência é Scouting, ou exploração, né, preparo cervical, caso a filosofia seja de preparo cervical, e o instrumento 15-4. Depois do instrumento 15-4, o preparo propriamente dito seria feito por um instrumento 25 de conicidade 4 e terminando no 25 de conicidade 6. Então, o instrumento final ele vai ter o mesmo diâmetro final de ponta, mas com um aumento de conicidade. E, quando necessário um maior aumento, a família atualmente tem o 30 de conicidade 6 e o 35 de conicidade 6. Independente do instrumento final de preparo, o uso do Expendo Finisher é sempre muito bem-vindo, né? Muito bem. Vamos fazer aqui de forma ilustrativa, didática, né? O passo a passo do instrumento RACE de conicidade 4. Infelizmente, esse bloquinho ele já vem com um preparo cervical, eu diria que assim, bastante excessivo, né? Mas eu usei a Lima 10, estou trabalhando a 1000 RPMs, 1000 RPMs, com um torque 1,5, mesmo no bloquinho de acrílico não precisa aumentar o torque, né? Eu torço para que o mais breve possível nós possamos sentir esse instrumento, porque a rotação de 1000 RPMs, e nós todos temos percebido que quanto mais martensita nos nossos instrumentos, mais velocidade a gente tem que usar, né? Mas sem rosqueamento, 1000 RPM sem rosqueamento é realmente uma sensação muito agradável do ponto de vista tátil, né? A associação velocidade sem rosqueamento, eu gostaria que muito em breve vocês pudessem sentir. Bom, eu editei o vídeo, evidentemente, para ganhar tempo, né? Não vamos entrar em discussões filosóficas quanto à desinfecção e tempo, né? Mas eu já tenho aqui um preparo pronto para receber um cone de gutapercha 30 de conicidade 4. Né? E fiz o mesmo videozinho para reforçar, né? Nesse bloquinho, apenas no canal Mésio Vestibular. Vamos acompanhar o passo a passo. Eu, por incrível que pareça, tenho tempo, né?
1000 RPMs, 1,5 Newton de torque, sem pressa, movimento de entrada e saída suave, irrigação e aspiração farta entre os instrumentos, lima de recapitulação, Race Evo 25 de conicidade 4, eu respeitei aqui 1 milímetro do meu, vamos chamar aqui do meu contorno radicular, né? Terminando com o instrumento Race Evo 30 de conicidade 4. Esse material usado aqui, ele é muito impregnante, ele pinta a resina, e é uma pena que ele dá a impressão de que não é removido. E nesse vídeo eu acrescentei algo que já está fazendo parte do nosso dia a dia, uma das opções que a gente tem de ajuda mecanizada na limpeza por contato, né? Ou seja, contato mecânico de paredes que, porventura, não tenham sido tocados pelos instrumentos de preparo, e o canal está pronto para receber um cone 30 de conicidade 4. Ok? Como é um instrumento ainda muito novo para todo mundo, eu tenho alguns casos clínicos apenas. Sempre, por mais que eu domine instrumentação mecanizada, conheço um instrumento, eu sempre começo em bloquinho de acrílico, que é horrível, mas pelo menos para a gente sentir como o instrumento reage, e depois dentinhos extraídos, e quando eu passo para a clínica, sempre eu escolho um caso simples para começar. E vou devagarzinho aumentando o grau de dificuldade. A desvantagem é que quando a gente torce para que o caso clínico complicado venha para criar material didático, ele não aparece. Então, esse foi o meu primeiro caso clínico com o Race Evo, né? E à medida que a gente vai colocando em prática, aqui no canal distal eu tive que ampliar um pouquinho mais, fui até a 40 de conicidade 4, nos mesiais até a 30 de conicidade 4, era um paciente jovem com um canal naturalmente mais amplo, né? Resultado final é bastante satisfatório, né? Eu definitivamente não discuto o tempo de trabalho para o preparo, mas o preparo radicular realmente ficou com um tempo de trabalho bastante significativo do ponto de vista de economia, né? E os resultados são bastante interessantes do ponto de vista do shaping, né? A formatação do canal, como a gente consegue, à medida que domina a ferramenta que a gente escolheu trabalhar, né? E aqui eu tenho um casinho com uma anatomia ligeiramente mais desafiadora. Esse foi o mais desafiador que eu peguei nesse período em que recebi os instrumentos para treinamento. E à medida que a gente for gerando casos clínicos, a gente vai ter a chance de compartilhar e de dividir, né? E aqui o resultado final, bastante satisfatório, com uma sequência de instrumentos que a gente já conhece, né? A maioria aqui já conhece, com essa vantagem da liga de níquel-titânio com tratamento térmico, que vai fazer uma diferença tátil quando todo mundo colocar a mão na massa. Impressionantemente, eu consegui falar nos 30 minutos e estamos totalmente à disposição para o bate-papo, para as perguntas, e eu vou até aqui, acho que a Leila vai reforçar isso, né? À medida que a gente tiver material didático, da minha parte, eu tenho o hábito de compartilhar com todo mundo, passo isso para a Leila passa para as promotoras, a gente mantém aí o contato. Muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Oi. Muito obrigada. Thaís, agora tem alguma pergunta, Thaís, no chat? Doutor Kleber. Não temos uma pergunta. O professor Kleber foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Não tem perguntas, mas tem muitos elogios aqui no nosso chat. Realmente, conforme eu falei, essa sala está repleta mesmo de pessoas muito queridas, de professores parceiros, e está sendo uma emoção muito grande. Gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu. Infelizmente, o Google Meet travou em 100, então muita gente que a gente convidou estava tentando entrar e não conseguiu. Quem saiu sem querer perdeu o lugar,
Então, realmente, foi um grande sucesso e agradeço muito a presença de todos. Professor Kleber, gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu tô com saudade dos beijos e abraços, né? Falar online é legal, a gente fala com tanta gente ao mesmo tempo, mas, puxa vida, como eu fico olhando aqui, eu tenho meus professores, gente que e são até hoje minhas referências na endodontia, gente que a gente foi conhecendo, né, nas esquinas endodônticas da vida, e os congressos, nossa, nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta. Somos seres sociais, né? Não somos seres online. Né? Com certeza. Poxa vida. Mas está voltando ao normal. Logo, logo estaremos. Realmente, a gente fica olhando aqui, dá vontade de abrir o microfone e ficar batendo papo com todo mundo, porque a saudade é grande de estar em contato. Estou vendo o professor João Dantas, tem o pessoal de Manaus aqui, muito obrigada. Bom, Salvador, né? Se não dá para a gente falar o nome de todo mundo, pelo menos vou falar aqui as cidades. Mas muito obrigada a todos. A partir da próxima semana estaremos já vendendo os produtos e os promotores, as promotoras vão entrar em contato, toda a nossa equipe. E mais uma vez, gente, muito obrigada. A Cláudia tem um recadinho de encerramento. Eu posso, antes da Cláudia, desculpe, Leila, fazer só um comentário? Sim, claro. Eu tomo a liberdade de, assim que a gente tiver material didático, né, eu vou reforçar isso, né? Imagens que a gente vai receber e tudo, a gente precisa compartilhar com todo mundo, né? Para que usem à vontade em suas apresentações e montem suas próprias maneiras de apresentar. Então, criar um Google Drive, algo assim, e enriquecer isso de vez em quando com um material didático, casos clínicos, discussão. Acho que isso, para a Labordental, seria uma iniciativa muito boa. E eu acho que é legal você tirar aquela foto, né? Com certeza não vai aparecer todos, mas pelo menos a gente vai ter registrado. Quem tiver com as câmeras abertas aí, vamos fazer vamos abrir, pessoal, por favor. Uma foto para ir todo mundo. Vou tentar aumentar ao máximo, Dr. Kleber, em relação aos participantes. Já fez, né? Pessoal de São Paulo também, que está aqui, não posso deixar de falar de São Paulo. Ai, sério, se eu pudesse, eu ficava aqui agradecendo a todos, um por um. Realmente é uma grande felicidade para a gente ter essa parceria e vocês aqui, sem dúvida. Já tirou a foto? Pronto. Então, Cláudia, por favor, fica à vontade. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Duarte, gerente de relacionamento da Labordental, e queria agradecer muito a presença de todos. Foi muito legal. Tanta gente importante junto, né, no mesmo lugar, mesmo que virtualmente, e agradecer principalmente aos ministradores, que falaram com maestria. Obrigada e parabéns, Kleber e Heitor. E só lembrando que hoje realmente é um dia muito especial para a endodontia e para a Labordental, pelo lançamento de uma revolução, né, na instrumentação na instrumentação endodôntica com a FKG. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem alguns valores super especiais para o lançamento dessas linhas de produtos que foram lançadas agora. A nossa equipe vai entrar em contato com todos vocês, passando todos os detalhes, os valores e condições desses produtos, tá? Nós esperamos que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto a gente, né, como nós, e agradecer novamente a todo mundo, desejando a todo mundo uma ótima noite e até o próximo encontro. Obrigada a todos, boa noite. Com certeza. Até o próximo. Nós estamos retornando agora, aos pouquinhos, e logo em breve estaremos juntos. Estamos encerrando, mas, por favor, se alguém quiser falar um oi aqui, falar alguma coisa, também as pessoas que quiserem sair, fiquem à vontade. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês. Boa noite para todos.